Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Paulo começa com a seguinte afirmação, que na verdade é uma repetição de algo que ele já havia dito no versículo 5. Vocês são salvos pela graça. E aqui Paulo acrescenta algo mais. Ele diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Ora, esse texto deixa claro que nós não somos salvos pela fé. Não é a fé que nos salva. A fé, na verdade, é apenas um instrumento para que alcancemos a salvação que é pela graça de Deus. Então, o dom aqui é a dádiva da salvação e isso é um presente que Deus concedeu a nós. E por meio da fé, e fé, assim como a razão, assim como a inteligência, são dois meios de conhecimento criados por Deus para o ser humano. Significa que podemos conhecer as coisas, entender o nosso mundo e vivermos de acordo com aquilo que nós compreendemos racionalmente, logicamente, intelectualmente, assim como a fé é também um meio de conhecimento que alcança tudo aquilo que a razão humana não é capaz de alcançar. E uma dessas coisas, e talvez a mais expressiva de todas, é a graça de Deus. Porque a salvação pela graça é uma coisa que não tem muito sentido para nós, cuja mente sempre pensa em termos de meritocracia. Sempre pensamos que sermos recompensados por um trabalho feito, por uma obra realizada, por uma boa ação nossa, isso seria o curso normal da coisa. O normal é nós trabalharmos e no final do mês recebermos o nosso salário. O normal é presentearmos alguém e esperarmos de alguma forma que numa ocasião oportuna também sejamos presenteados. Essa é a nossa lógica, sempre pensamos a partir do mérito e trabalhamos dessa forma dentro das nossas relações e, consequentemente, acabamos levando isso para o nosso relacionamento com Deus. Esse é um ponto em que cristãos precisam vigiar o tempo todo. Porque Paulo é muito claro com relação à sua mensagem, a salvação, assim como todos os benefícios que Deus concedeu a nós nesse pacote que nós chamamos de graça divina, isso é um presente dele e não é uma resposta de Deus às ações humanas. A resposta de Deus às ações humanas seria o que nós vimos lá no versículo 3, éramos merecedores da sua ira. No entanto, a graça de Deus vem como um presente, como uma dádiva, que está muito além daquilo que nós merecíamos de fato. Significa então que a fé é um instrumento para que sejamos salvos pela graça de Deus. Com isso, Paulo chega no verso 10 e faz uma afirmação muito importante. E essa afirmação deve ser mantida muito viva na nossa mente e gerar em nós uma consciência de quem de fato nós somos. Paulo diz que somos obra-prima de Deus. Nós somos feituras de Deus, criados por Deus agora em Cristo Jesus, a fim de realizarmos as obras boas. Quando nós lemos no Novo Testamento boas obras, obras boas, na verdade nós estamos falando das obras que Deus realiza. Deus é aquele que verdadeiramente é bom e tudo o que faz é bom, é muito bom. Quando nós lemos aqui que fomos criados por Deus em Cristo Jesus com o propósito de realizarmos as boas obras que Ele antes já havia preparado para nós, significa que Deus quer que realizemos neste mundo aquilo que Ele realiza. O objetivo de Deus, portanto, é que os seus filhos, aqueles que foram redimidos em Cristo Jesus e reconciliados com o Pai por meio do sacrifício do Filho, tudo isso recebido como dádiva do Senhor, como graça do Senhor, significa que essas pessoas agora precisam olhar para esse Deus, observar as suas ações, observar as suas obras ao longo da história e viverem de acordo com essas obras. Nós reproduzimos aquilo que sempre foi o jeito desse Deus agir na história. E ao longo das Escrituras é onde nós vamos encontrando as respostas sobre as obras que Deus realiza. Deus é todo amor, Deus é todo graça, Deus é todo misericórdia. Esse Deus que é amor, graça, misericórdia, justiça, perdoador, gracioso,
São tantas coisas boas que nós percebemos sobre o agir de Deus à luz das Escrituras, onde nós até perdemos a conta de tantas obras, de tantos feitos do Senhor que nos inspiram a viver de uma maneira melhor, mais elevada, mais de acordo com aquele que de fato agora é o Pai da nossa família, aquele que dá nome a nós, seus filhos, o Deus todo amor, todo graça, todo justiça. É o Deus que agora nos aproximou dele e quer compartilhar conosco a sua missão na história.